O que tem impedido que nós possamos fluir é o pecado. Nós falamos sobre isso, passamos um mês falando sobre isso, e vocês percebem que eu estou repetindo todo mês, toda pregação eu faço um preâmbulo, dando ênfase naquilo que nós fizemos já de estudo, porque o pecado efetivamente, ele lhe tira a possibilidade de viver em poder, porque o pecado é uma brecha que se estabelece, e a partir daí, não somente o nosso eu perde a identidade que nós fomos criados com Deus, com a semelhança de Deus, mas abrimos uma porta escancarada para que Satanás possa com autoridade viver em nossa vida para gerar aquilo que ele tem de melhor, ou seja, o que ele tem de pior, que é vir para destruir, roubar e matar. Nossa alegria, nossa fé, nossa certeza, nossa convicção, tudo aquilo que nós temos em Cristo Jesus. O pecado faz isso. Nós temos poder em Cristo Jesus sobre todas as áreas naturais e sobre todas as áreas espirituais. E começamos este mês falando sobre o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, que é a terceira pessoa que outorga esse poder, é a terceira pessoa que habita em nós, é a terceira pessoa da Trindade que opera através de nós. A operação do Espírito Santo é uma operação sempre de produtividade, ação para construir, ação para gerar vida e vida em abundância. É preciso compreender isso. E nós estamos vivendo esse momento de entendermos sobre essa maravilha que é o Espírito Santo, que é Deus em nós, é Emmanuel, Deus em nós. Jesus foi o Emmanuel aqui entre nós, mas ele disse que quando ele foi para o Pai, ele deixou o seu Espírito para estar conosco até a consumação dos séculos. Portanto, a presença do Espírito Santo é algo real, é algo consistente, é algo que atua e quer atuar no povo de Deus. É o Todo-Poderoso, é o Onipotente, é o Deus Onisciente, é o Deus Onipresente. Eu quero que você compreenda e entenda que quando nós estivermos aprendendo sobre o Espírito Santo, ele está dentro de nós, este Deus que é onipotente, este Deus que é onisciente, esse Deus que é onipresente, é Espírito. Ele se comunica com teu Espírito, e ao se comunicar com teu Espírito, ele faz com que você possa compreender as dimensões dessa grandeza, onipotência, onipresença, onisciência, porque é através de nós que ele age na terra. Foi porque ele quis assim, é porque ele quer assim, é a vontade dele, não é uma prerrogativa nossa, é a vontade dele. Mas infelizmente o povo de Deus tem causado grandes estorvos para que a obra dele seja uma obra eficaz, uma obra contumaz, uma obra com resultados. Eu quero dizer para você que eu tenho ficado perplexo com o que tem ocorrido ultimamente. Qual é a situação da sociedade atual? Quando nós olhamos para a sociedade atual, a impressão que a gente teria, assim, a grosso modo, é que o Espírito Santo não está na terra. Parece duro isso, né? Parece pesado isso. Mas as coisas que estão acontecendo na terra que é de Deus, nesse planeta que é de Deus, Ele é o Senhor, Ele é o dono. Mas quando nós olhamos para a criatura de Deus aqui na terra, que é a sociedade, que são os homens, por todos os países e todas as nações, o planeta todo, o que nós vimos? O que nós lemos? O que nós enxergamos? Nós enxergamos algumas coisas berrantes. A violência está dominando de tal forma, de tal maneira, que assusta realmente de forma impressionante. Violência nas escolas, alunos agredindo professores. Eu sou do tempo que professor tinha autoridade. Eu sou do tempo que professor na sala de aula falava e a voz dele tinha ressonância. Mas hoje, os professores têm que ser uns perfeitos malabaristas. Tem que ser artista de circo para conseguir dominar a turma. Não mais com autoridade, mas com domínio de estratégias. Porque os alunos hoje agridem os professores como se estivesse agredindo assim no trânsito, na rua. Não tem mais senso de autoridade. Na família. A violência na família. Pessoas que agridem os seus integrantes
com uma displicência, com uma naturalidade, como se aquilo fosse parte inerente da sua vida. Não dá para entender. Como uma pessoa que vem agredir uma criança. Apareceu na televisão outro dia um pai ficando em casa com um bebê, e ele agredindo um bebê. Pai! Agredindo aos tapas no rosto da criança, sacudindo a criança com a cabeça para baixo, como se fosse um saquinho para jogar lixo. Eu não entendo. Essa é a violência que nós estamos vivendo. Essa é a sociedade que você vive. Hoje, pais abrem a porta da sala, o filho entra com a menina e vão para o quarto. Vão para o quarto. Isso está dentro das famílias cristãs. É sexo descompromissado. Família em desintegração. Família se desintegrando. As famílias... de novo, eu não sou tão velho assim, mas sou do tempo que família não se desintegrava. De jeito nenhum. Era escândalo. Quando tinha uma família que tinha o desquite. Não é nem divórcio, era o desquite. Era escândalo. Era vergonhoso. As famílias eram firmes. Podiam até ter problemas intrínsecos. Problemas graves. Mas havia na mente das pessoas um valor indestrutível da família. Perder o senso de família. Nós estamos vendo realmente situações difíceis. Eu falei há pouco de drogas. Drogas lícitas e drogas não lícitas. Que a sociedade está convivendo com isso com uma naturalidade incrível já. Como sobreviver em meio a uma sociedade assim? Como nós ficamos nas nossas casas? Eu, quando deito em casa, eu confio no Senhor, mas procuro observar bem: as portas estão fechadas, as janelas estão fechadas, o alarme está bem ligado, porque a gente sabe da dificuldade. Nesses depoimentos da Veja, dizia o rapaz: eu fiquei de campana na frente de uma casa de um cidadão uma semana, observando tudo o que eles faziam, a hora que chegava, a hora que saía, como entrava, como saía, que jeito entrava, que jeito saía. Como sobreviver a tudo isso? Como sobreviver a tudo isso? E se nós olharmos para a história da humanidade, nós vamos perceber que já houveram situações assim, meio parecidas, em que o mundo estava numa perfeita e completa confusão. Mas houveram inserções, houveram momentos que transformaram o mundo. Houveram situações que o caos estava predominando, como é meio parecido hoje. O caos estava predominando. E aconteceu alguma coisa que entrou na sociedade e mudou aquela sociedade. Houveram vários momentos assim, vários momentos, que nós chamamos de momentos de reavivamento. Houve um reavivamento. E o que é reavivamento? É reviver. Reviver o quê? Uma vida cristã de poder. Poder para quê? Para me transformar e transformar essa sociedade caótica que aí está. Agora, o problema é que se nós vamos crer nisso ou não. Se vamos ser crentes passivos, observadores, se vamos viver realmente uma vida de vitória. E causar vitória. Como ser vitorioso num contexto assim? 3 coisas a Bíblia nos ensina. Primeiro, 1 João 5,4 diz assim: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Palavra de Deus. Todo que é nascido de Deus vence o mundo. 1 João 5,4. Todo que é nascido de Deus vence o mundo. Portanto, se você é nascido de Deus, você é aquele, você é aquela que vence esse mundo. Vence o mundo. Segunda palavra, João 3,8. Diz assim: para isso se manifestou o Filho de Deus. Para 1 João 3,8, 1 João, carta. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Tudo que eu falei aqui agora, há pouco, nessa fotografia tétrica, nessa fotografia dramática e trágica, é obra do diabo. Isto é obra do diabo. Não é obra de santos, é obra do diabo. E a palavra de Deus diz: para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto seja revestido de poder. O que é esse poder? O que é esse poder?
Esse poder é a manifestação do Espírito Santo em você e através de você. Com o quê? Para quê? Se nós tivermos um entendimento a respeito disso, emanará de cada um o poder de Deus para destruir as obras do diabo, para destruir esse mundo. Não como forma de destruição, mas como forma de alteração, mudança. Mudança. E nós temos que compreender então a diferença entre dons, dom e talento. Diz assim a palavra do Senhor, Efésios 4, a partir de 1. Rogo-vos, pois, veja que Paulo começa num tom de estar implorando. Tamanha é a importância de nós entendermos a respeito do poder de Deus em nossas vidas. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Evidentemente que esses todos aqui são os filhos de Deus. E a graça foi concedida a cada um de nós. Veja, a graça é concedida segundo a proporção do dom de Cristo. Olha que aqui está no singular, dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons, aqui já está no plural, dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão também a que havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Para encher todas as coisas. Presta atenção nisso. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Então veja que os dons, eles existem para o teu aperfeiçoamento em primeira instância, para o desenvolvimento do seu serviço. Então os dons existem para que você seja desenvolvido na tarefa e na missão que Deus quer e requer de você. Continuando. Para a edificação do corpo de Cristo, ou seja, para que a igreja cresça, o corpo de Cristo é a igreja, para que a igreja cresça, para desenvolva, até que, olha bem, até que todos cheguemos, e ele se inclui, à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Ou seja, vamos crescer igual a Cristo, vamos ser igual a Cristo, vamos agir como Cristo agiu. Para quê? Veja que aí tem um para quê. Ou seja, tudo isso vai acontecer para quê? Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induz ao erro, mas seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo, naquele que é o cabeça, Cristo, de que todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a sua justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então veja que a passagem nos chama a atenção de que o crescimento é imperativo. Eu vou repetir, quero que você ouça muito bem isso. O crescimento é imperativo. Não existe a menor possibilidade de alguém estar no reino de Deus, ficar neutro, parado, estático, estagnado. Não existe. Uma vez no reino de Deus, nós precisamos crescer individualmente, nós temos que crescer corporativamente, corpo, e temos que estar crescendo uns aos outros, e crescendo em número, diz aqui, crescendo em qualidade, crescendo em número,
A igreja precisa investir nisso. Você tem que investir nisso. Primeiro, se é dom, se é talento, vem de Deus. Tudo vem de Deus. Tudo vem de Deus. Talento, queridos, é uma capacitação nata que você tem para exercer uma atividade especial humana. Talento é isso. Por exemplo, nós temos alguns irmãos aqui que cantam aqui. É o talento para cantar. Talento para tocar um instrumento. Isso é um talento. Talento para agir em alguma área de serviço na sua casa, na sua vida, na igreja. É um talento. Ser um bom diácono é um talento. Agir de alguma atividade que você é bom, um bom matemático é um talento. Bom físico é um talento. Bom médico, estudou tudo, mas é um bom médico, ele tem um talento para isso. Talentos são qualidades naturais que é dada por Deus para que você exerça alguma atividade humana, natural. Dom, na verdade, o dom é a capacidade divina no homem de transformá-lo num filho, numa filha de Deus. Esse é o dom. Dom de Cristo. É o dom que vem e transforma essa pessoa num filho, numa filha. E a partir de então, o Espírito Santo passa a habitar dentro dele. Por isso que a Bíblia, o texto diz que todos recebem isso, que creem em Cristo, que estão em Cristo, que são filhos de Deus. Recebe o dom do Espírito. Mas existem os dons. Os dons já é algo feito para que a obra de Deus aconteça na sua vida e na vida das pessoas que estão ao seu redor. São os dons. Dons de Deus. E esses dons podem ser muitas coisas. Nós temos 3 passagens mais básicas na Bíblia que falam sobre isso. Nós vamos falar de cada uma delas, domingo a domingo. A primeira passagem, ela está, é essa própria que nós lemos aqui, versículo 11. Olha lá comigo. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Cada uma dessas ações é dons que Deus está vindo sobre a pessoa, operando dentro dela, para que ela possa exercer o ministério que Deus quer que ela ministre, que ela viva. Apóstolo, por exemplo, foi lá no tempo de Jesus. Nós não temos mais apóstolos hoje. Por mais que algumas denominações estejam querendo se auto-eleger apóstolos, mas apóstolos foram aqueles lá do nosso tempo, lá do tempo da igreja primitiva. Mas apóstolo significa plantadores de igreja, plantadores de campo. Isso é apóstolo, na sua tradução etimológica. Profetas, no tempo do Velho Testamento, como eles não tinham a palavra de Deus, como nós temos hoje, então o profeta chegava para o povo e dizia: e assim diz o Senhor, e dizia. Profeta, já no tempo de Jesus, diz que João Batista foi o último profeta, e o melhor profeta que teve, que anunciou a vinda de Jesus. Os profetas tinham como finalidade chamar a atenção do povo para a vinda do Messias. Em essência era isso. A partir daí, o profeta passou a ser aquele que revela a vontade de Deus escrita na palavra. Esse é o profeta, aquele que revela a vontade de Deus escrita na palavra. Dos dons mais emergentes da Bíblia. Mas que a Bíblia diz que cada um pode ter, no mínimo, um dom, mas terão a possibilidade de ter vários dons. E quando nós buscamos, e a Bíblia diz, se esmerem em buscar os melhores dons. Não é que esses dons, um é melhor que o outro. Não existe um dom melhor que o outro. Quando a Bíblia diz, se esmere, se esforce, seja diligente em buscar os melhores dons, é aquilo que são os teus dons, aquilo que Deus deu para você. Mas eu não sei, pastor. Pois, portanto, ore, busque. Porque quando você encontrar os dons, Deus vai usar você sobejamente. E nós temos que compreender que somos galardoados por Deus com dons. Todos nós. Porque está escrito aqui que os dons se manifestam no corpo. E cada um recebe essa capacitação de Deus sobre a tua vida, para que você realmente exerça o poder de Jesus para transformar essa sociedade. E é isso que nós queremos conversar, queridos. E Efésios 4:12 coloca isso de maneira muito clara, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Todos nós somos chamados para exercer o crescimento do corpo, da vida, da família e da igreja. E quando nós começamos a crescer dessa forma, então nós somos mais do que vitoriosos e vamos transformar o mundo. Nós temos que crer nisso.